Hello, students! Olá, alunos! Good afternoon! Boa tarde! Na aula de hoje, nós vamos dar sequência na nossa apostila, mas nós vamos voltar num assunto que a gente viu lá no início da unidade 2, Unit 2, que é o diário, tá? Diário em inglês é diary, né? E nós vimos nesse início da unidade 2 um texto em forma de diário, e o diário ele está escrevendo o quê, né? Coisas sobre o seu dia a dia. Então a gente fez uma pequena revisão aí de dias da semana, meses do ano, né? Então na aula de hoje nós vamos fazer as atividades da página 277. Então, a primeira atividade que eu vou passar é a leitura deste texto, tá? Nós vamos fazer somente a leitura? Não. Eu já expliquei para vocês, né, em outros anos, que existem palavras em inglês que são bem parecidas com o português. Essas palavras são chamadas de palavras cognatas. Então, por exemplo, eu tenho a palavra hotel em português, em inglês escreve do mesmo jeito, mas fala hotel. Então, é uma palavra cognata. Eu tenho, por exemplo, a palavra banana. Banana em inglês é banana, do mesmo jeito. Então, também é uma palavra cognata. Às vezes as palavras são idênticas, às vezes são parecidas. Por exemplo, família. Em inglês escreve family com Y, fala family. Então, é uma palavra parecida e tem o mesmo significado, tá? Para ser uma palavra cognata, ela precisa ser parecida e também ter o mesmo significado. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto e circular no texto as palavras cognatas, as palavras que são parecidas com o português. Esse texto é um diário, né? É um texto retirado de um livro que chama Diário de Anne Frank. Essa menina, ela viveu na época do nazismo e ela escreveu um diário que virou um livro muito conhecido. Se vocês ainda não leram, é uma boa opção de leitura. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura e circular as palavras parecidas com o português. Anne Frank is a Jewish girl who has to go into hiding during World War II to avoid the Nazis. Então, aqui nessa primeira frase, a gente tem a palavra during, que significa durante, e Nazis, que é o nazismo. Então, tá dizendo Anne Frank é uma garota judia que escreveu durante a Segunda Guerra Mundial sobre o nazismo. Together with 7 others, she hides in the secret annex on the Prinsgracht 263 in Amsterdã. Então, aqui a gente tem a palavra secret, que é secreto, tá? Ou segredo. Então, junto com outras 7 pessoas, ela se escondeu em um lugar secreto em Amsterdã. After almost 2 years in hiding, they are discovered and deported to concentration camps. Então, aqui a gente tem as palavras discovered, descoberta, deported, deportada, concentration camps, campo de concentração. Então, depois de 2 anos, eles foram descobertos e deportados para o campo de concentração. Anne's father, Otto Frank, is the only one of the 8 people to survive. After her death, Anne becomes world famous because of the diary she wrote while in hiding. Então, aqui a gente tem as palavras famous,
diary. Então, tá dizendo, né, que o pai da Anne foi um dos que sobreviveram. E depois que ele morreu, ela publicou o livro e ficou famoso, né, porque ela escreveu enquanto estava escondida. E a próxima atividade é completar esse texto com as palavras que estão dentro do quadro. Eu vou traduzir as palavras que estão dentro do quadro e o texto, né, eu gostaria que vocês tentassem completar de acordo com as palavras que vocês já conhecem, colocando as que vocês sabem primeiro, para depois ver qual que vai sobrando, e tentassem fazer aí sozinhos. Então, sing, cantar, love, amar, às vezes no texto pode ter outro significado. Stop, parar, for, 4, hour, hora, day, dia. Então, vocês vão ler esse texto e encaixar essas palavras. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Bye, bye!